Sobre abandono, né? Muitas vezes as pessoas ficam na dúvida sobre a diferença entre abandono e evasão escolar. Então a gente considera que um aluno abandonou a escola quando ele interrompe o ano letivo, ele deixa de frequentar em algum momento as suas atividades, ou muitas vezes pode acontecer caso de abandono quando o aluno ele acaba sendo reprovado por frequência, ainda que nos meses finais do ano letivo ele estava frequentando. A gente só vai tratar de evasão quando esse aluno infrequente que abandonou, ele não faz a matrícula no ano subsequente. Então, se um aluno deixou de frequentar no ano de 2016, por exemplo, e em 2017 ele não vai aparecer nos dados de matrícula do censo escolar, a gente considera que esse aluno ele está em situação de evasão escolar. Esses dados de abandono e evasão, nós vamos ter acesso a eles por meio de estatísticas do INEP, por exemplo, ou estatísticas do IBGE. É bem importante o censo escolar que nós temos no Brasil. Nós temos um instrumento muito potente porque nós conseguimos acompanhar os dados de matrícula, de infrequência, de abandono, de evasão, dos estudantes que estão matriculados na educação pública do país. Eu acho que isso é muito relevante e é um avanço para a educação pública poder contar com esses dados disponíveis para todas as pessoas, em especial para os gestores educacionais. Então, nós temos, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, taxas de evasão que chegam em torno de 8%. Então, é um dado bastante preocupante. E o que a gente vai perceber é que existe aí um gap entre a conclusão do ensino fundamental e a entrada no ensino médio, né? Talvez porque muitos desses jovens comecem a ficar pressionados por uma necessidade precoce de ingresso no mundo do trabalho. Esses indicadores, ou seja, esses motivos que o gestor escolar ele consegue incidir para reduzir essa situação de desigualdade. Eu acho que nesse aspecto, assim, a gente podia pensar muito, né, nessa questão que a gente tem na universidade, que eu acho que é um mecanismo de muita aderência para os jovens. A participação em projetos de pesquisa, em projetos de extensão universitária, isso faz com que o jovem, né, ele possa construir, para além daquelas disciplinas obrigatórias no seu currículo de formação, ele também vai construindo ali uma trajetória, eu acho que muito singular, né, da sua vontade, do seu jeito de se inserir no mundo do trabalho. Eu acho que os gestores hoje, eles vivem um grande desafio. A gente está vivendo um momento de muita desconstrução de uma agenda pública para a educação e uma quebra de um pacto da sociedade brasileira em torno da proteção ao direito à educação. Então, abandono, evasão, são corolários, né, de uma escola que se instituiu de uma maneira desigual no nosso país. A gente sabe que por trás da infrequência e do abandono, a gente sempre vai encontrar outras situações de negação do direito à educação. Então, nós gestores educacionais, eu acho que nós temos que pensar muito o que fazer para dentro da escola, para esse acompanhamento, para criar um ambiente de convivência democrática, para criar espaço para que esse jovem ele possa expressar, viver suas contradições, considerar que nós já fomos jovens, e a gente sabe como que todas as questões, às vezes, elas têm na adolescência uma dimensão que eu falo, às vezes ela é hiperinflacionada ou às vezes ela é subestimada, mas quem olha de fora, às vezes consegue captar muito pouco, né, os sentimentos desses jovens e desses adolescentes. Então, eu acho que está na hora da gente recuperar essa dimensão de uma responsabilidade civil, né, com a juventude do nosso país. Porque nós temos aí uma população hoje que nós vivemos um genocídio da juventude negra. E é impressionante como esses indicadores, eles não comovem, né? Não comove a sociedade de maneira geral e muito menos os gestores. Então, quando a gente está falando de garantia do direito à educação, antes de garantir o direito à educação, a gente está falando da garantia da vida, né? Da presença, né,
da defesa desse corpo, desse jovem na nossa sociedade.